Pessoal, tudo bem por aí? Rodrigo Rebeck trazendo para você mais uma aula bacana aqui no Bolsa Fácil para a gente poder falar sobre o mercado financeiro que a gente tanto gosta. E hoje o assunto que eu separei é algo importante, algumas dicas que eu quero te dar sobre como que você pode acompanhar as notícias aí para que você consiga acompanhar mais de perto o mercado financeiro. Você que é trader, tá? Você que é investidor, é importante que você tenha uma noção, que você tenha um acompanhamento, que você tenha um conhecimento básico de assuntos como política e economia. Política, eu já falo para você que é bastante chato, principalmente aqui no Brasil. É uma fofoca, é um disse, que fulano fez isso, fulano fez aquilo. É chatinho, tá? É chatinho de acompanhar. Então você não precisa acompanhar todos os detalhes, mas é importante você ter uma ideia, pelo menos uma ideia macro política de Brasil, uma ideia geopolítica, alguns movimentos que a gente tem no mundo, por exemplo, né, conflitos aí no Oriente Médio, eleições americanas, alguma situação na Europa, conflito entre Rússia e Ucrânia. É importante que você tenha uma noção, que você não seja completamente alienado. E a mesma coisa os assuntos econômicos. Economia também, num primeiro momento, quando você começa a operar na Bolsa de Valores, tem alguns conceitos ali, algumas terminologias técnicas que são difíceis de você entender, mas economia é um pouco mais legal, é um pouco mais fácil de você acompanhar do que política, tá certo? O que eu falo para você? Da minha experiência, estou na Bolsa aí desde 2011. Você que é trader, você que é investidor, que vai montar suas posições, você não precisa ser um ultra expert, ultra especialista, um cientista político, um economista pós-graduado, não precisa, tá? Não precisa, assim, exagerar. Eu, no começo da minha carreira como trader, eu queria ficar por dentro de todas as notícias que aconteciam no mundo, eu queria um motivo para cada movimento do mercado e era uma loucura, era extremamente cansativo, dava um nó no cérebro, confundia a cabeça da gente. Então você não precisa exagerar, não precisa ser um expert. Porém, não é legal também e nem produtivo você ser um completo alienado, você não saber a menor ideia do que está acontecendo no Brasil, em Brasília, em termos de economia, o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, você ser completamente desligado, isso daí também não é bom. Isso daí também, né, é meio perigoso, porque as notícias políticas e as notícias econômicas, elas afetam diretamente os movimentos do mercado. A dica que eu te dou, então, nem 8, nem 80. Não precisa exagerar, não precisa passar o dia aí caçando notícia na internet, mas também não dá para você ser um alienado. Você não fazer a menor ideia do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E quando a gente chega para esse certame, para esse cenário de você acompanhar as notícias, primeira coisa que pega, organização. Como que você faz para você encaixar na sua rotina aí de trabalho, de repente o seu emprego, o seu negócio, quando, né? Quando que você vai dar uma olhada nessas notícias? Como que você vai encaixar o tempo? Quais são os melhores sites de notícia? Então, às vezes você se perde, você não sabe qual site você olhar, que aplicativo você vai olhar. Às vezes você exagera, você quer olhar, por exemplo, mais de 5 sites de notícias. Então, fica aquele conteúdo bastante cansativo, aquele conteúdo que se repete e você gasta muito tempo, ocupa a sua cabeça, você acaba se confundindo. Isso é um problema. Isso é um problema, é uma dificuldade você conseguir consumir as notícias de forma produtiva, para que você tenha a informação ali sobre a Bolsa de Valores, mas de uma maneira organizada e dentro do tempo disponível. E aí, tem essa ferramenta aqui que eu quero explicar para você, que é o Telegram da Active Trades.
O que eu acho da gente que trabalha aí com rede social, que gera conteúdo, tudo mais? O Telegram, ele é meio que o patinho feio das redes sociais. Então todo mundo gosta aí do YouTube, do WhatsApp, do Instagram, alguma coisa aí de Twitter, né, TikTok. Só que o Telegram, eu acho ele uma ferramenta muito boa, prática, organizada, acessível, e ele funciona como uma caixa preta. Todos os conteúdos que você vai publicando ali no canal do Telegram, eles seguem uma ordem cronológica. Isso aqui é importante porque às vezes você está lá no Instagram, você está vendo as notícias, os posts. Às vezes tem post que saiu hoje, tem post que saiu 5 dias atrás, fica ele vai entregando por ordem de interesse, né, para ali atingir a audiência, então fica meio bagunçado, principalmente a gente que precisa ter as notícias. O Telegram ele vai funcionando como uma caixa preta em ordem cronológica, então fica fácil de você acompanhar os assuntos. O que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, o que aconteceu na segunda-feira e assim por diante. E outra coisa muito importante, o Telegram ele vai entregar. Porque às vezes você coloca ali, se você já for estudar um pouquinho de redes sociais, às vezes você coloca um post no Instagram, você tem lá, por exemplo, 1000 seguidores, vai? Esse post no Instagram, ele é entregue, por exemplo, para 100 seguidores. Então você segue a pessoa, você segue ali o jornal, o canal de notícia, mas alguma notícia importante você não caiu naquela amostragem que o Instagram vai mandar. E no Telegram, você inscrito em determinado canal, o conteúdo vai chegar para você. O conteúdo vai chegar e quando você puder, de repente você pode, de manhã, logo que eu acordo, eu quero dar uma olhada nas notícias, ou na hora do almoço, ali no intervalo, é o tempo que eu tenho, ou de noite, depois que eu já resolvi tudo, um pouquinho antes de dormir, eu quero ver as notícias. O material ele vai estar entregue, ele vai estar disponível no canal do Telegram para você poder consumir no seu tempo, do seu jeito, quando que você pode. E esse canal de notícias aqui da Active Trades, o que é muito importante, o que é fácil? Ele vai trazer para a gente um resumo, um compilado. Ou seja, o pessoal aqui, até se caso o Anderson estiver assistindo, o pessoal do Macro Trader, o Anderson também, mandar um abraço para eles, que eu acho que esse trabalho aqui de notícias, de informação, é fantástico que eles fazem. Eles que alimentam o Telegram da Active Trades, eles trazem para a gente a equipe, então eles têm acesso ali, por exemplo, a Bloomberg, a CNN, a Reuters, a BBC, aos principais canais de notícias do mundo inteiro, e eles trazem para a gente essas notícias resumidas, tanto aqui do Brasil como do mundo, para a gente poder ficar por dentro das notícias, as principais notícias políticas, os conflitos aí geopolíticos, os principais dados econômicos do calendário econômico do dia, notícias sobre ações, sobre os índices, sobre commodities, sobre ouro, sobre petróleo, alguma coisa interessante, alguma curiosidade. Então, eles acabam organizando para a gente esse canal no Telegram, as principais notícias de forma resumida e compilada. Eles poupam para a gente o trabalho de repente, você ter que entrar lá em vários sites de notícias, de você ter que ficar caçando essas notícias para você poder se informar. Eles já fazem isso para a gente, tá? Eles já monitoram ali as principais agências de notícia, já publicam no canal essas principais informações e também de um jeito resumido que fica mais fácil da gente consumir o conteúdo e ficar informado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, então, deixa eu fechar aqui, o canal da Active Trades Português dentro do Telegram. O Telegram você pode usar o aplicativo no celular ou fazer a conexão no seu computador também, que fica fácil. E olha lá como é que vem as notícias aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Isso, já coloquei aqui para baixo. Então, por exemplo, ó, UBS no radar, né? Uma notícia aqui do UBS, cortar os ativos, depois eles vêm aqui, ó, Banco do Canadá no radar. É legal também, porque aqui, você que opera Forex, você que opera
os índices lá fora, ativos da Europa. Active Trades também traz esse compilado de notícias do exterior, porque às vezes a gente aqui no Brasil, a gente só fica com notícias da nossa bolsa, com notícias de Brasília, e se você opera lá fora, é importante que você esteja informado também, tá? Então eles trazem aqui alguns gráficos do dia, o que está subindo, o que está descendo, petróleo, por exemplo, no Cazaquistão. É muito interessante, tá? Muito interessante. A gente consegue ter, notícia aqui, por exemplo, da Apple, a gente consegue ter essas informações lá de fora. E outra coisa, né? Ela vem de forma resumida, Vamos ver aqui essa daqui. Então, tensão no Oriente Médio. Vamos lá, Delegação do Hamas visitará o Egito em breve para mais negociações de cessar-fogo, segundo uma declaração citada pela Reuters. Então, assim, tudo que eles podem trazer de notícia, aquela notícia é importante, mas de forma resumida, porque às vezes você pega também num site de notícia aquele texto enorme, né? Até você ler tudo, você perde muito tempo, você já dispersa a sua atenção. Então, eu acho legal que aqui essas notícias de forma resumida, tá? Você consegue aí numa sentada, numa olhada, ficar informado, tá certo? Clicando aqui, deixa eu ver. Então, tem aqui para vocês as informações, né? O canal da Active Trades, o terminal MacroTrader, o pessoal da equipe do Anderson lá que cuida, que alimenta essas notícias, e aqui o link para você poder participar do Telegram aqui da Active Trades, vou deixar para você na descrição dessa aula, na descrição desse podcast. Então fica a dica para você, tá? Uma ferramenta importante, uma ferramenta bacana, prática e funcional para você poder se informar a respeito dos mercados financeiros. Grande abraço para você, boas operações e até o nosso próximo vídeo.